O Triângulo das Bermudas, ou Triângulo do Diabo, é uma região do Oceano Atlântico onde se acredita que um grande número de aviões e navios tenha desaparecido em condições misteriosas. Os vértices deste triângulo costumam ser delimitados pela Ilha de Bermuda, pela cidade de San Juan, em Porto Rico, e por Miami, na Flórida. Mas suas fronteiras são elásticas o suficiente para acomodar quaisquer desaparecimentos que aconteçam nas redondezas. Em outras palavras, de triângulo, o Triângulo das Bermudas só tem um nome, assemelhando-se ora a um losango ora a uma elipse dependendo de quem faz a contagem. Foi Charles Berlitz quem tornou o Triângulo das Bermudas tão popular. Neto do fundador das escolas Berlitz de ensino de língua inglesa, ele tornou-se mais conhecido por seus livros abordando temas sobrenaturais. O livro O Triângulo das Bermudas, publicado em 1974, vendeu mais de 20 milhões de cópias. Nele, Berlitz descrevia os misteriosos casos atribuídos ao Triângulo das Bermudas, entrelaçando-os a outros mistérios como Atlântida, deuses astronautas, abduções alienígenas e afins. Bem escrito e com estilo cativante, o livro de Berlitz embalou o mistério do Triângulo para o consumo das massas. Central ao livro é o desaparecimento do voo 19. Um grupo de 5 caça-bombardeiros da Marinha Americana decolou em dezembro de 1945 e, após um bem-sucedido exercício de treinamento, desapareceu na região sem deixar vestígios. O sumiço desencadeou uma das maiores operações de resgate da história. Nada jamais foi encontrado. Eles sumiram tão completamente como se tivessem voado para Marte, teria afirmado um dos membros da comissão que investigou o acidente. Além de aviões, há inúmeros casos de navios que ou desapareceram completamente ou que foram encontrados sem nenhuma viva alma a bordo. Um dos navios misteriosamente desaparecidos no Triângulo das Bermudas foi o Ciclopes, que nunca mais foi visto após zarpar do porto de Barbados retornando de uma viagem ao Rio de Janeiro, no meio da Primeira Guerra Mundial. Frente aos desaparecimentos, diversas teorias do trivial ou estapafúrdio foram levantadas para explicar o mistério do Triângulo das Bermudas. A Atlântida não poderia faltar. O clarividente americano Edgar Cayce tornou-se famoso ao prever que os restos da cidade da Atlântida seriam encontrados nas Bahamas. Em 1968, uma formação rochosa conhecida por Estrada de Bimini foi realmente descoberta na área. Cayce postulava que os atlantes obtinham sua energia a partir das emanações de um tipo de cristal. Cayce também dizia que Jesus teria sido um atlante reencarnado. Alguns acreditam que a energia latente desses cristais, hoje perdidos no fundo do oceano, poderia interferir nos instrumentos de navios e aviões ou simplesmente destruir de vez qualquer veículo em sua proximidade. Considerando o intenso tráfego de navios e aviões apinados de equipamentos eletrônicos na região do Triângulo das Bermudas, seria de se esperar que um material capaz de provocar distúrbios eletromagnéticos já tivesse sido encontrado. Uma das teorias naturais construídas para explicar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas é conhecida por teoria da flatulência oceânica. Segundo esta teoria, sob o leito do oceano jazem grandes quantidades de gás metano aprisionado nos poros rochosos. Deslizamentos submarinos seriam capazes de libertar subitamente vastas quantidades deste gás que subiriam à superfície na forma de bolhas. Este gás borbulhante reduziria a densidade da água e faria um navio que estivesse posicionado acima dele afundar como uma pedra. Como o metano é mais leve que o ar, ele continuaria a subir ao atingir a superfície da água, podendo afetar tanto a sustentação aerodinâmica de um avião quanto a indicação de seu altímetro. O metano poderia ainda causar uma pane no motor do avião, uma vez que esse precisa de oxigênio para que a combustão se realize. Algumas pessoas decidiram aplicar esta teoria ao mistério do Triângulo das Bermudas depois que, em 1981, uma plataforma na costa da Guatemala foi vítima do fenômeno, ainda que a plataforma não tenha afundado. Um documentário da BBC mostrou que uma profusão de bolhas poderia realmente afundar um pequeno barco ancorado, mas a experiência teve tantas limitações que seria difícil aplicá-la ao caso típico de um navio trafegando no Triângulo das Bermudas. Em meio à miríade de especulações, a causa mais plausível para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas é bem menos estranha do que você pensa. O imprevisível clima da região. A região das Bermudas é conhecida por suas tempestades repentinas, que vêm tão rapidamente quanto vão. Às vezes tão rapidamente que não deixam tempo para que um alerta seja emitido. A natureza também pode explicar por que frequentemente as equipes de salvamento não encontram vestígios dos aviões e navios vitimados nas Bermudas. É muito difícil, mesmo durante o dia e com tempo bom, enxergar algo no mar a partir de um helicóptero, mesmo quando se sabe onde procurar.
Ainda mais difícil do que procurar por vestígios em um local pré-determinado é procurar por sobreviventes quando não se sabe ao certo aonde ocorreu o acidente. A situação piora quando a busca não é feita imediatamente após o acidente, uma vez que a corrente do Golfo espalha os destroços rapidamente. Some a este cenário o fato de que alguns dos locais mais profundos da Terra localizam-se no Oceano Atlântico na região das Bermudas e você terá boas razões para que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas sejam tão completos. Mas haveria mesmo algum fenômeno, ordinário ou extraordinário, no Triângulo das Bermudas que justifique a reputação da região? O livro Mistério do Triângulo das Bermudas solucionado de Lawrence David Cust é até hoje a obra definitiva para desconstruir o mito do Triângulo das Bermudas. Se Berlitz fundou o mistério, Cust trouxe abaixo. Cust investigou cuidadosamente cada um dos casos relacionados ao Triângulo das Bermudas, confrontando as histórias popularizadas com os documentos históricos e relatórios da Marinha e da Guarda Costeira. A conclusão de Cust é que o que não foi completamente inventado por Berlitz foi no mínimo exagerado. Por exemplo, muitos dos desaparecimentos creditados ao Triângulo das Bermudas não ocorreram nele. Este é o caso do Freia, que Berlitz afirma ter afundado no Triângulo, mas que na verdade foi abandonado no Pacífico em 1902. Outros realmente cruzaram o Triângulo, mas não se pode afirmar com segurança que desapareceram nele. Para ilustrar o ponto, o mágico e cético James Randi marcou em um mapa os mais misteriosos casos atribuídos ao Triângulo das Bermudas. Veja o resultado e tire suas conclusões. Quanto aos desaparecimentos que realmente ocorreram dentro da região delimitada pelo Triângulo das Bermudas, Cust mostrou que eles se tornam muito menos misteriosos quanto se conhece os importantes detalhes geralmente omitidos pelos traficantes de mistérios inexistentes. O caso do voo 19 é o maior exemplo. O tenente-instrutor Charles Carroll Taylor, comandante do voo, era um piloto experiente, mas que acabara de ser transferido. Além de não conhecer a região, Taylor já tinha ficado perdido em outras missões. É bom lembrar que voar naquela época, sem sofisticados computadores de bordo, era uma tarefa muito mais difícil. O plano da missão do voo 19 determinava que a patrulha saísse de Fort Lauderdale e, depois de um exercício de treinamento, retornasse à base seguindo a trajetória triangular indicada pela linha pontilhada. As gravações das comunicações entre os aviões e a base mostram que em algum ponto do voo Taylor descobriu-se perdido e se convenceu de que voava sobre as ilhas Florida Keys, distantes centenas de quilômetros dali. A partir daí todas as decisões que tomou foram baseadas nesta premissa. Acreditando estar no Golfo do México, Taylor mudou o rumo do voo diversas vezes em busca de terra firme, ignorando os avisos de seus subordinados e as instruções da base, conduzindo a esquadrilha cada vez mais distante da costa e para fora do alcance do rádio. Depois de horas voando a esmo sob o tempo cada vez pior, finalmente veio a noite. Já sem combustível, os 5 aviões não tiveram outra alternativa a não ser arremeter na escuridão contra o oceano crispado pelos fortes ventos. Mesmo que os pilotos conseguissem realizar um pouso bem-sucedido, os aviões não eram projetados para flutuar e afundariam rapidamente nas águas geladas, a centenas de quilômetros da região onde se desenrolava a maior operação de busca da história. Cust alega que o relatório final da Marinha concluía pela responsabilidade de Taylor no acidente, mas este foi modificado em consideração à família do piloto. Seja como for, o fato é que uma série de circunstâncias colaboraram para o acidente. Se o Triângulo das Bermudas fosse realmente uma área tão temerária à navegação e o número de acidentes ali, causados pelo clima, alienígenas ou outra coisa qualquer, fosse maior do que o de outras regiões de grande tráfego naval, as seguradoras cobrariam tarifas maiores sobre os navios que circulam na região. Mas isso não acontece. Contatada em 2000, a Lloyd's of London declarou que não são cobrados valores maiores para os navios que circulam no Triângulo das Bermudas. Houve uma época em que se lançar ao mar à procura de terra era quase como empreender uma viagem à lua. Nesta época, em que a habilidade e a preparação contavam menos do que a sorte, o medo do desconhecido inspirava histórias de monstros, sereias, ilhas utópicas e civilizações avançadas. O mundo tornou-se menor, menos desconhecido e, por que não dizer, mais plano, forçando a imaginação a confinar o sobrenatural em umas poucas áreas. Veio a onda das comunicações globais, da navegação via satélite, do sensoriamento remoto, dos computadores de bordo, dos boletins meteorológicos precisos e o mundo ficou ainda menor, deixando ainda menos espaço para alienígenas sequestradores e criaturas fantásticas. Não é à toa que hoje o mistério do Triângulo das Bermudas tenha se tornado um mistério antiquado e até um pouquinho incômodo para os ufólogos mais sérios.
Como dizem alguns céticos, mostre-nos um trem que tenha desaparecido entre duas estações e nós lhe mostraremos um mistério de verdade.